Lab 2. Uso de osciloscópio para análise de sinais. Na primeira parte foi configurado na placa a saída de tensão para onda sinusoidal e onda quadrada. Foi ajustado a tensão de pico para 2 volts e a frequência para 100 Hz. No primeiro caso, temos uma onda sinusoidal com o nível DC igual a zero. A base de tempo dada para ter essa imagem aqui foi colocada em 3 milissegundos por divisão. A escala de tensão por divisão tem meio volt por divisão. A tensão de pico a pico ficou em 4 volts. O período ficou em 10 milissegundos e a frequência em 100 Hz. A tensão eficaz medida nesta forma de onda deu 1,41 volts. Na segunda onda quadrada, com tensão DC igual a 2 volts, acontece o que é diferente da onda anterior é que ela está centrada em 2 volts, ou seja, o nível 0 está aqui embaixo. Então, esses 2 volts DC eles se somam e aí o centro da oscilação vai ficar em torno de 2 volts. Neste caso, todos os parâmetros de base de tempo, escala, tensão de pico a pico, período e frequência continuam os mesmos e a tensão eficaz fica em 2,83 volts. Para a onda sinusoidal com um nível DC igual a 2 volts, como no caso anterior, todos os parâmetros permanecem os mesmos, a oscilação fica em torno de 2 volts e a tensão eficaz medida é igual a 2,45 volts. Dessas figuras, observe-se a base do tempo e o tipo de acoplamento utilizado, e também é perguntado sobre o que é o nível de trigger. Bom, a base do tempo indica o período e a frequência do sinal mostrado. Um ajuste correto permite a leitura mais precisa do sinal. Por exemplo, enquadrar apenas um ciclo inteiro na tela. Neste caso aqui, temos 2 ciclos e meio. 1, 2, 3. Na verdade, temos 3 ciclos. Bom, o nível de trigger sincroniza a varredura horizontal no ponto correto do sinal. Os controles de trigger permitem estabilizar formas de ondas repetitivas e capturar formas de ondas de ocorrência única. Por exemplo, a gente quer capturar um impulso dentro do nosso sinal. O nível de trigger é bem útil para isso. A gente regula a tensão que é para o osciloscópio trigar e ele captura esse pico, por exemplo. Já o acoplamento corrente alternada e corrente contínua. Bom, o acoplamento DC mostra todo o sinal de entrada. Se ele tiver um nível DC, ele vai o nível médio, o ponto de oscilação vai subir. E o acoplamento CA bloqueia toda a componente DC do sinal e serve para que se veja a onda centralizada em torno de 0 volts. Medição de valor eficaz e médio dos sinais. Considerando as ondas retificadas, de a onda senoidal retificada em meia onda e a onda senoidal retificada em onda completa, foi calculado os valores de tensão eficaz, tensão média e a relação entre tensão eficaz sobre tensão média. Para a retificação de meia onda, o valor eficaz em função da tensão de pico foi dado que o valor eficaz é igual a tensão de pico dividido por 2. O valor médio é igual a tensão de pico dividido por π e a relação valor tensão eficaz dividido por tensão média é igual a π sobre 2. Na onda completa, o valor eficaz é igual a tensão de pico dividido por raiz de 2. A tensão média é 2 tensão de pico dividido por π. E a relação entre as duas, que é tensão eficaz dividido por tensão média, é igual a π sobre raiz de 2 sobre 2 raiz de 2. É igual a 1,11. Os cálculos estão nessas duas imagens. Para o cálculo da tensão eficaz, a tensão eficaz é determinada pela raiz de 1 sobre o período da oscilação, vezes a integral de 0 até o período do quadrado de V de t dt. Agora, o valor médio da tensão é igual a 1 sobre t, integral de 0 até t
do módulo da tensão em função do tempo, dt. Para a meia onda, como temos apenas metade do período, só existe tensão em metade do período, o período é contado como 2π. A mesma coisa para o cálculo da tensão média. A mesma coisa para a onda completa, mas ao invés de ser dividido por 2, não existe essa divisão aqui. Tanto para o cálculo da tensão eficaz como o cálculo da tensão média. Os resultados já foram colocados no slide anterior. Configurado uma onda quadrada e uma onda senoidal com valor de pico-pico de 2 volts e frequência de 100 Hz, foi calculado um valor eficaz de tensão para a onda senoidal de 0,7 e o valor medido foi de 0,706, os valores aproximados. E para a onda quadrada, o valor calculado da tensão eficaz é igual a 1 volt e o valor medido foi 0,9968, valores muito aproximados também. Regulação da fonte de tensão e máxima transferência de potência. Qual é a tensão terminal da fonte quando a tensão da carga é igual a tensão quando a resistência da carga é igual à resistência interna da fonte? Bom, fazendo o cálculo dessa malha aqui, temos que a tensão da fonte é igual à resistência interna mais a resistência da carga vezes a corrente. Como os dois são iguais, vai ficar 2RE vezes I. Temos aqui o valor da corrente que circula na malha. A tensão medida VE é igual a corrente vezes RE, que seria a resistência da carga. Isso nos dá que a tensão, quando a resistência da carga é igual à resistência interna da fonte, a tensão da carga é igual à tensão da fonte dividido por 2. Porque a tensão se divide entre RI e RE igualmente. Então, logo, a tensão sobre a carga é igual à tensão sobre RI divididas, que é igual à metade da tensão da fonte. A regulação da fonte ideal. Como uma fonte ideal apresenta resistência interna igual a zero, e o nível de regulação se dá pela relação entre resistência interna dividido por resistência da carga, logo o nível de regulação da fonte ideal é igual a zero. É só fazer o limite de RI tendendo a zero, a relação dá zero. No gerador de sinais, sem carga, uma forma de onda com tensão pico-a-pico de 4 volts e frequência de 1 kHz. Nessa condição, o que foi feito o que foi feito aqui? O objetivo era encontrar a tensão de carga que fosse igual à resistência interna, ou seja, a resistência da carga igual à resistência interna. Então, o valor de tensão medido na carga seria o objetivo, ele teria que ser metade da tensão da fonte. Ou seja, nós vamos buscar medir na resistência no potenciômetro uma tensão é igual a 2. Como é 4 na fonte, vamos buscar medir uma tensão igual a 2. No entanto, não foi possível medir a resistência interna da fonte. No experimento feito ajustando as resistências de forma decrescente de 300 até 14 ohms, não foi observada uma queda da tensão significativa e o valor mínimo possível que foi medido de tensão foi 3,11 quando a resistência do potenciômetro era igual a 14 ohms. Abaixo disso, não era possível fazer qualquer medição. Então, com isso, não foi possível medir a resistência interna da fonte, da placa Down. Bom, isso aqui já foi falado. Calcular o valor de RI não foi possível, então foi assumido um valor aproximado de 10 ohms. E para calcular a corrente de curto-circuito da fonte, supondo tensão de pico-a-pico de 4 volts, temos a equação da malha. Como a tensão interna foi atribuído 10 ohms e a tensão da carga igual a zero, a corrente é simplesmente a tensão da fonte dividido por essa resistência, que deu cerca de 400 mA.